Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso sétimo vídeo, a nossa sétima aula do sétimo curso dos 27 perfis de personalidade. E hoje o tema do nosso vídeo é exatamente para falar sobre os pontos fortes, sobre os talentos, sobre as potencialidades que esse perfil de personalidade traz para a pessoa que vivencia ele. A ideia, dos cursos não é ser um curso que só aborda, os desafios, mas também trazer as possibilidades e as partes que agregam, que somam, para que a gente possa, usufruir, do melhor que a personalidade nos proporciona, mas conseguir aprimorar aqueles pontos que limitam a nossa essência, que limitam a expressão, daquilo que é sagrado, daquilo que é esplendoroso, em nós. Que a gente não fique preso apenas, nesses limites dos padrões mentais, emocionais e de comportamento. Mas antes de iniciar, eu peço humildemente sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio a espiritualidade que nos acompanha, nos guia, nos protege. Agradeço aqui imensamente. Humildemente reverencio o seu eu superior e manifesto a minha eterna gratidão à vida, ao sagrado, à Mãe Divina, ao Pai Divino e a toda a manifestação. E lá vamos nós. Lembrando sempre, nós estamos falando de um perfil de personalidade que tem a vaidade na base, da formação desse personagem da infância. Essa vaidade, ela acaba sendo, uma forma de se defender de um desejo de não ser amado, de um desejo de não pertencer, do medo, de se sentir vulnerável, de se sentir dependente do outro. Mas a vaidade nessa personalidade, ela aparece como uma não vaidade. Então é uma pessoa que se incomoda de se sentir vaidosa, ela não gosta da ideia de ser uma pessoa vaidosa, então ela não se coloca de forma vaidosa, mas internamente ela quer sim ser admirada, ela quer sim ser reconhecida, ser vista, e ela busca isso através do quê? De uma eficiência, de uma busca incessante por resultados, por executar as coisas da melhor maneira, de não depender do outro. Ela acaba achando que as emoções são coisas inúteis, que não têm uma utilidade, e por isso ela acaba evitando e também às vezes sendo mais insensível com os outros quando as pessoas estão passando por situações de experiências emocionais, não por maldade, não porque ela quer ferir o outro, mas pelo fato de que por ela negar isso nela mesma, ela acaba não conseguindo lidar com o outro quando ele traz essas questões mais emocionais. E falando então já do primeiro ponto forte, do primeiro aspecto positivo de força que essa personalidade tem, a gente vai falar exatamente sobre a capacidade, de realização, que é uma coisa que que eu venho trazendo em muitos vídeos aqui, em todos os vídeos eu falei muito dessa coisa, da ação, dessa coisa da efetividade, é que tá me fugindo aqui a palavra que eu usei em todos os vídeos, mas essa excelência, eficiência e excelência é a palavra, Mas essa pessoa realmente é uma pessoa que ela tem uma capacidade de eficiência. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem uma organização, ela é uma pessoa que tem uma entrega dentro de prazos, então ela se organiza, ela se planeja, ela abre mão de coisas pessoais para focar naquilo que ela colocou como uma meta, como um objetivo. Então ela é uma pessoa que acaba tendo facilidade, de colocar os seus momentos de lazer, de descanso em segundo plano para executar aquilo que ela tem como responsabilidade, e por isso ela tem então uma capacidade de organização nessa execução. Isso faz com que essa pessoa inspire nas pessoas que convivem ao lado dela uma confiança. Por quê? Porque realmente, se ela fala algo, ela cumpre aquilo que ela fala. Se ela fala algo, que ela vai fazer aquilo, por mais que ela tenha que se esforçar, por mais que ela tenha que se desdobrar, ela vai encontrar uma maneira de fazer aquilo. Ela tem uma capacidade mental muito boa, então é uma pessoa que tem uma mente muito objetiva, uma mente muito clara, muito estratégica. É uma pessoa que ela aprende rápido, ela percebe as coisas rápido, ela se comunica, de uma maneira muito fácil de compreender. Então não é aquele tipo de pessoa que fala cheia de redundância, repetindo várias vezes a mesma coisa, sem evoluir naquilo que ela está trazendo, dando voltas. Não, é uma pessoa que ela vai direto ao ponto e passa a mensagem que ela precisa passar de uma maneira que as pessoas entendam. Claro que para muitas pessoas que são mais emocionais, ela é
vista como uma pessoa seca, como uma pessoa fria, como uma pessoa às vezes ignorante, mas não necessariamente ela está sendo, ela é uma pessoa objetiva e que vai direto ao ponto. Então, isso permite com que ela consiga construir no dia a dia dela uma estabilidade. E ela sustenta essa estabilidade exatamente por conta da capacidade de disciplina, de se autodisciplinar que ela tem. Ela lida bem com essa parte de quero fazer algo, mas não gostaria de fazer outro algo, mas não, eu tenho que fazer aquilo porque está dentro do planejamento para alcançar aquele resultado, para alcançar aquela eficiência, eu preciso fazer isso. Então ela consegue abrir mão daquele prazer imediato para fazer aquilo que é importante no momento que é importante. E isso hoje, né, vamos dizer, é uma grande virtude, né, porque nós vivemos um momento onde, infelizmente, né, nós estamos lidando com cada vez mais pessoas que estão na idade adulta e que não estão querendo assumir a responsabilidade que um adulto precisa se responsabilizar, que ele precisa assumir. Então a gente pega hoje, né, essa ideia de que eu mereço, eu preciso disso, eu estou merecendo isso, e a gente acaba querendo só os nossos benefícios, mas a gente não quer os nossos deveres, a gente não quer as responsabilidades, a gente quer colher os frutos sem primeiro fazer a plantação e a manutenção dessa plantação. Então esse tipo de personalidade, ela é hoje, né, um exemplo para todos nós, para que a gente possa aprender com essas pessoas sobre essa capacidade de organização, essa capacidade de disciplina, essa capacidade, sabe, de estabilidade, essa capacidade de planejamento estratégico, essa capacidade de abrir mão daquele prazer imediato para sustentar um comportamento para que o benefício ele venha no médio e longo prazo. Então a gente tem muito a aprender com a pessoa que vivencia esse perfil de personalidade. E um segundo aspecto também muito positivo é exatamente o quê? Essa capacidade de focar naquilo que ela considera essencial e ser também uma pessoa que olha para aquilo que funciona. Ela não está tão preocupada em fazer aquilo que agrada, ela está mais buscando o que funciona. Então, não precisa ser algo que a agrade, precisa ser algo que dá um resultado baseado naquilo que está sendo buscado. Inclusive, é uma coisa muito interessante porque eu aprendi isso, né, quando eu fiz uma viagem para o Acre e tendo contato, né, com os povos indígenas, é muito interessante perceber os caboclos também, né, da região, que eles não olham para as coisas buscando a coisa mais agradável, a coisa mais fácil, mas eles olham muito para o resultado, mesmo que aquilo for desconfortável, que aquilo não for algo que seja fácil de fazer, que seja prazeroso de se fazer. A melhor palavra é prazeroso, sabe? Esses povos, eles não buscam o prazer, eles buscam o resultado. E isso, né, eu sei que se a gente levar a vida a todo momento assim, a vida fica muito pesada, mas só que na vida adulta a gente também precisa olhar para as coisas com essa objetividade, né, com esse olhar essencial. O que realmente aqui é funcional? O que eu preciso fazer para que isso aconteça de verdade? E esse perfil de personalidade, ele tem essa capacidade, sabe, de não ficar se iludindo, ele tem essa habilidade, ele tem esse talento mesmo, sabe, de não ficar se iludindo com esse monte de desculpinhas para tentar dar uma volta só simplesmente para não fazer aquilo que é o essencial, mas que talvez me desagrade num momento mais imediato. Então, essa capacidade de olhar para o essencial, de olhar para aquilo que funciona, faz com que essa pessoa consiga tomar decisões que são muito práticas. As decisões dela são decisões que são objetivas, certeiras e que economiza tempo, economiza recursos, economiza situações, né? Economiza pessoas. Então, às vezes, a gente vai fazer algo, né, que precisa de 3 pessoas, e essa pessoa vai lá e fala, não, só precisa de 2, vamos lá, você já dá licença aqui. Então, economiza tudo, economiza todos os tipos de recurso. E isso, né, qualifica esse tipo de pessoa exatamente para estar em papéis de liderança. Quando uma pessoa como essa, que tem essa vivência de personalidade, né, que vivencia esse perfil e sabe lidar com essas habilidades de forma equilibrada, ela ocupando um cargo de liderança, ela está no lugar perfeito, no lugar exato onde ela deveria estar. Então, às vezes a gente enxerga, né, situações onde em muitas empresas a liderança ela não é uma pessoa que tem as melhores habilidades e as capacidades e às vezes só está naquele lugar por uma questão de conhecer certas pessoas, por uma questão muito de conexões e networking, sendo que às vezes ali na equipe tem uma pessoa que tem às vezes esse tipo de qualificação, esse tipo de perfil de personalidade que estaria desempenhando a liderança com muito mais qualidade mesmo. Por quê? Porque é uma pessoa que ela tem esse olhar, ela sabe utilizar os recursos que está à disposição dela, ela olha para aquilo que é essencial, ela não está ali para agradar o outro, também não está ali para maltratar, né?
mas ela tá ali exatamente para fazer o que precisa de forma clara, de forma objetiva, sabe? Sem tentar ficar inventando muita coisa. E com isso, né, a gente também já consegue trazer aqui exatamente o quê? O terceiro aspecto positivo dessa personalidade, que é essa capacidade de sustentar as pessoas que estão à volta dela, né, com confiança, trazendo confiança, inspirando confiança para as pessoas através de uma força silenciosa que ela tem, que é uma expressão de todas essas qualidades anteriores. Então, quando essa pessoa ela tá em ação, ela traz uma certa serenidade para as outras pessoas. As outras pessoas se sentem mais confiantes ao lado dela, elas se sentem mais capazes de realizar coisas que sozinhas elas não realizariam, mas quando elas olham para o lado e vê que essa pessoa está perto, elas falam, não, essa pessoa ela me dá força para eu acreditar em mim, para eu fazer aquilo que eu preciso, para eu me ser mais disciplinado, mais disciplinada, para eu ser mais objetivo, objetiva, para eu sustentar um pouquinho mais esse esforço aqui, esse sacrifício, né, para que eu alcance aquilo que eu realmente preciso. Então, realmente, ela é uma pessoa que ela consegue doar, né, uma energia de incentivo, ela consegue doar uma autoconfiança simplesmente por estar ali presente. Por isso que na liderança, né, ela está ocupando realmente um lugar que é feito para ela. E quando ela transmite então essa serenidade através dessa capacidade, sabe, de sustentar, de estar ali fazendo as coisas de forma objetiva, de forma disciplinada, ela também traz, né, para o ambiente uma calmaria que evita com que aqueles momentos em que o caos começa a se instalar, sabe quando você está em uma situação que acontece um problema e todo mundo já começa a ficar desesperado e tal, já começa a perder ali o equilíbrio? Quando tem essa pessoa presente, ela consegue trazer também essa capacidade das pessoas se centrarem nela, olharem para ela e sair daquela energia de preocupação, sair daquele momento, sabe, tipo de desespero, de querer jogar toalha, de querer entregar a situação e não fazer o que precisa ser feito porque já acha que não vai dar, que não vai ser o suficiente para resolver a situação. Então a gente percebe que é uma pessoa que ela consegue trazer uma força de confiabilidade, e quando a gente se sente mais confiável, a gente tem uma tendência, né, a ir mais para o caminho da ética. Claro que o bacana, né, a busca, né, como ser humano é que a gente realmente esteja em um caminho ético, mesmo nas situações difíceis. Mas o objetivo aqui, né, não é a gente idealizar a vida, e também não estamos aqui para julgar ninguém, né? A gente sabe que todos somos seres humanos, todos temos momentos que incorremos em falhas éticas, estamos aqui para aprender, mas é importante a gente ter claro que quando a gente tem, né, esse perfil de personalidade em equilíbrio perto da gente, a gente tem uma tendência, então, a ter um comportamento mais ético por conta da confiabilidade que essa pessoa traz pra gente, e também a confiança, né, que a gente tem de que essa pessoa é uma pessoa também que ela tem uma ética muito forte, que ela tem uma voz interior, ela tem uma sabedoria interior que está aqui na mente e no coração dela, que guia ela para fazer aquilo que precisa, que guia ela para fazer aquilo que tem que ser feito, que guia ela para fazer aquilo que é realmente o melhor para a situação e não o mais gostoso, o mais bonitinho, o que mais agrada as pessoas que estão ali. E esses são exatamente os 3 pontos fortes, né, desse perfil de personalidade que eu vim aqui destacar hoje para vocês, e o quanto que é importante, né, se você vivenciar essa personalidade, você olhar para esses pontos, você poder fortalecer cada vez mais eles e você poder transmitir essa mensagem que vocês que vivem essa personalidade conseguem transmitir, sabe? Porque o mundo realmente está precisando disso. Nós estamos precisando de pessoas como você que vivencia essa personalidade para estar trazendo esses exemplos. Porque cada personalidade tem a capacidade de trazer um tipo de exemplo específico. Tem personalidade que traz um exemplo mais de acolhimento, tem outra mais de criatividade, tem outra que traz um acolhimento, um exemplo mais de serenidade, e vocês trazem exatamente essa coisa da capacidade de realização, da objetividade, da clareza, dessa força, da disciplina. E isso é maravilhoso, né? Realmente, para esse momento que nós estamos vivendo, né? Vocês são pessoas extremamente necessárias para nos apoiar nessas transformações. Então, espero, né, que essa aula, que esse vídeo ele tenha somado, né, para que você pudesse enxergar vários pontos positivos, porque às vezes a gente fica olhando também para os desafios e esquece, né, que tem os pontos positivos, e a gente começa às vezes até se julgar, até se criticar, ficar muito severo com a gente, mas hoje o objetivo era exatamente esse, trazer todos esses pontos, né, que pudessem valorizar, que pudessem exaltar o que vocês têm de positivo, para que vocês possam cada vez mais trazer essas qualidades para fora e mostrar para o mundo a luz que vocês têm, né, dentro de vocês, não apenas
com esses traços do personagem, mas também com aquilo que vem da essência do ser sagrado que existe em você, que existe em todos nós, para que a gente possa construir cada vez mais relações saudáveis e ambientes onde nós possamos crescer como seres humanos e, é claro, né, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, ok? Então, agradeço aqui a sua presença, peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que esse vídeo ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Me despeço aqui e amanhã a gente se encontra para a nossa 8ª aula do 7º curso dos 27 perfis de personalidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.